Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui no YouTube ou você que está aqui no Instagram. Hoje nós iremos falar sobre as 7 ferramentas de IA que todo estudante, profissional, consultor, enfim, você precisa saber. Eu separei 7 ferramentas, gente, para que você realmente possa ter uma ideia do que a inteligência artificial pode fazer por você e principalmente como que você pode fazer com que ela trabalhe para você. Eu estou aqui ao vivo dentro do Instagram, estou aqui também gravando para o YouTube e eu quero que você realmente se sinta à vontade. Se acaso você ainda não me segue, eu vou pedir para que você possa me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, enfim, para que você não fique por fora. E se você ainda não é assinante do nosso canal aqui dentro do YouTube, para que você possa se inscrever no nosso canal. Eu procuro sempre trazer conteúdo de inteligência artificial e, obviamente, como que você aplica isso dentro da sua rotina. Fechado? Então, vamos começar. Para você que está aqui no Instagram, você não está vendo a minha tela, mas saiba que existe um site, eu vou deixar esse site aqui abaixo para você, um evento que nós teremos na escola de qualificação profissional lá no Butantã no próximo sábado, exatamente, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 13, então eu quero que você saiba que exatamente daqui a uma semana nós teremos um encontro presencial, principalmente para que você possa se atualizar sobre a inteligência artificial e como você consegue colocar a IA para trabalhar para você. Esse é o nosso maior objetivo, é fazer com que você tenha conhecimento das ferramentas e que você não fique para trás. Fechado? Então vamos lá, sem nenhum tipo de absoluta enrolação, eu quero trazer isso daqui para vocês e a nossa entrega hoje será 1 hora trabalhados exatamente em cima disso, tá bom? Então, olha só, primeiro ponto importantíssimo, eu vou compartilhar aqui na nossa tela do YouTube, tá bom? Você pode assistir de novo esse vídeo, você pode assistir aqui pelo YouTube, tá bom? Fechado? Então vamos lá. As 7 ferramentas de IA que todo estudante profissional, enfim, deveria de conhecer. E por que eu trouxe esse tema, tá? Kit. Eu coloquei exatamente essa frase aqui. Ele é um kit essencial para que você trabalhe com a inteligência artificial, tá? Ponto importante desse material, que o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês, sim, é o ChatGPT, tá? Lê, mas o ChatGPT, ele é bom? Gente, vamos lá. Não existe inteligência artificial ruim, tá? Isso é um ponto importante. Existe inteligência artificial que não é específica para o que você trabalha. Isso sim. Então, Lê, qual é a melhor IA? Depende. Sempre vai depender do que você quer fazer com ela. Então, algo que eu trago aqui para você, tá? Primeiro ponto. Se você precisa de trabalhar no genérico muito bom, tá? Hoje, o ChatGPT, e por que eu digo hoje? Porque amanhã ele pode lançar um novo modelo que vai estar melhor do que, nossa, muito, tá? Então, assim, existem os modelos de inteligência artificial. E cada um desses modelos, eles podem ser trabalhados para determinado fim. Então, hoje, o ChatGPT, que é esse que você está vendo aqui na minha tela no YouTube, e você, de novo, que está aqui no Instagram, vai sair esse mesmo vídeo aqui dentro do YouTube, tá? Para que você fique bem ciente. Então, o ChatGPT, ele é um genérico muito bom, tá? Imagina, assim, aquele clínico geral que faz tudo muito bem. Hoje, com o ChatGPT 5.5, na versão Think, ou seja, a versão que pensa um pouco mais, ele é muito bom mesmo, tá? Lê, quando eu não utilizo o ChatGPT, então, exemplo, se eu quero fazer uma análise de 500 páginas, bom dia, Will, bom dia! Olha só quem tá aqui, sejam muito bem-vindos. Juliano também acabou de passar por aqui. Bom dia, pessoal. Bacana ver vocês, viu? Deus abençoe, obrigada por estar aqui. Sabadão, 9 horas da manhã, buscar conhecimento
para aplicar nos nossos negócios e principalmente na nossa vida, facilitar a nossa vida. Isso é o mais importante. Fechado? Então, olha só. ChatGPT, ele é aquele genérico assim, ó, muito bom, tá? Muito bom. Ele vai trabalhar com você para fazer bons e-mails, ele vai fazer posts. Hoje, o ChatGPT, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião, eu consigo desenvolver melhores posts para o Instagram dentro do ChatGPT do que no Gemini, lá no Nano Banana. Tá bom? Leilão, tá? Então, tudo que eu tenho feito de arte ultimamente é dentro do GPT. Então, eu fico pensando, se você é dono de empresa, né? Se você trabalha dentro de uma empresa, enfim, também, você consegue fazer toda a comunicação da sua empresa, você consegue fazer ali dentro, tá? Então, textos, mensagens, você consegue resumir, você consegue explicar o assunto para o seu time, você consegue montar um treinamento. Esse treinamento que, de novo, vocês não estão vendo aqui dentro do Insta, mas estará aqui dentro do YouTube. Esse treinamento ele foi todo feito dentro, toda a aba de slides, né? Ele foi todo feito dentro do ChatGPT. Eu coloquei para que o Claude faça a montagem dentro do Google Slides, porque aí é uma outra especialidade dentro do Claude, tá? Então vocês vão ver que, no meu ver, o ChatGPT ele é exatamente isso, o especialista muito bom, tá? E não é só isso. O GPT ele consegue, um curso que eu ministro, que é o GPT aplicável. O que é isso? Dentro do GPT, a gente consegue montar os assistentes ali dentro. Eu tenho mais de 30 assistentes dentro do GPT. Se você não tem acesso a essa lista de todos esses assistentes que eu uso, tá? Eu uso. As pessoas que fazem consultoria comigo também têm acesso. Eu convido você a... Depois eu vou deixar aqui embaixo, é o Hub Zenith Tools, tá? Então, o Hub de ferramentas ali é tudo totalmente gratuito, tá, gente? Não tem nenhum tipo de custo, para que você possa otimizar o seu tempo, tá? Então, exemplo, eu preciso criar uma vaga, né? Então, eu preciso de uma descrição de vaga. Em poucos minutos a gente consegue falar como que é a vaga que a gente quer, qual é a finalidade, coloca ali o valor do salário, obviamente, coloca, enfim, as informações básicas e nós temos o descritivo para colocar na Cato, no Indeed, no InfoJobs, enfim, aonde quer que seja. Então, eu tenho a praticidade do ChatGPT, tá? Esse é um ponto, assim, que ajuda, auxilia e, principalmente, faz com que a gente ganhe tempo. Vocês sempre irão ouvir eu falar sobre inteligência artificial. Se você não estiver ganhando tempo e diminuindo custos, você está trabalhando com ela de alguma forma errada, tá? Isso é, assim, é fato. Segundo, Cloud. Com certeza, hoje, o Cloud Cloud, enfim, ele é hoje a inteligência artificial mais avançada que nós temos. E, de novo, eu sempre falo hoje, dia 13/6, tá? Porque, com certeza, daqui uns dias poderá, né, ter outra IA que seja melhor. Então, isso é importante a gente deixar claro. Então, essa semana nós tivemos o lançamento do Fable 5, tá? É uma amostra grátis, tá? Até o dia 22, se não falha a minha memória, 22 agora do 6, o Fable 5. É uma amostra grátis do Mythos, que é esse monte de coisa que eu tô falando. São os modelos dentro das LLMs. Piorou. Então, vamos lá. O que é uma LLM? Large Language Model. É isso. Um modelo de linguagem que hoje, nós temos acesso. Então, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, tudo isso é uma LLM, tá? Então, olha só. O Claude, hoje, ele é, de fato, assim, disparado o melhor modelo de linguagem, tá? E esse melhor modelo de linguagem, ele... para participar, bora, vamos lá. Chegaram. Bom dia, bom dia. Tudo bem e vocês? Hoje é só você. Fofinho, sem problemas, sem problemas.
Vamos lá, o importante é ter vocês aqui, ó. Bacana. Tudo bem, Camila? Bem, graças a Deus também. Então vamos lá. Ó, eu já comecei falando aqui do GPT, tá? E eu estou exatamente aqui no Cloud agora, tá bom? Então, beleza. Então, olha só. Hoje, o Cloud, ele é sim o modelo mais avançado que nós temos de inteligência artificial. Então, como eu estava falando de LLM, o que é uma LLM? É o modelo de linguagem que nós temos disponível hoje. Por quê? Gente, de novo, inteligência artificial existe desde de 1950, tá? Não é... A IA, ela não é nova, ela é nova para nós, que temos disponível a IA generativa, que é a que nós temos trabalho hoje, nós temos contato hoje, que é a IA do GPT, que desde 2022 ela entrou ali, tá? Então, a IA, ela já existe há muito tempo, mas ela está disponível para nós, né, no público, vou colocar dessa forma, desde 2022. Então, o que eu trago para vocês com isso? Ela é nova para nós, mas ela já é antiga para quem trabalha com centro de dados, informática avançada, né? Estou colocando nesse caso. Então, ela é maior do que a gente imagina, tá? E o que é importante você saber? Que existe a forma como nós falamos com ela, que é o modelo, a IA generativa, a ideia é que ela entenda a nossa linguagem natural. Tá? Esse que é o X do negócio. Então, a inteligência artificial, ela entende exatamente como nós falamos. Entretanto, cada empresa decidiu fundar o seu modelo, no caso, o GPT, que quem é o dono do GPT é a OpenAI. Quem é o dono do Cloud é a Anthropic. Quem é o dono do Gemini é a Google. E assim por diante, tá? O Grok é o Elon Musk. E por aí vai, tá? Então, assim, isso é uma LLM, isso é um modelo de linguagem. E hoje, conforme eu estava dizendo, o Cloud, ele é o melhor modelo de linguagem que nós temos, tá? Então, essa semana foi lançado o Feynman 5, que é o modelo de linguagem mais, o melhor, o mais potente. E por quê? Porque o Cloud, ele não faz imagens. Olha só que interessante. O Cloud, ele não faz imagens. Então, lembra quando eu falei aqui, ó, do chat GPT? O chat GPT, ele faz imagens. O Cloud, ele não faz imagens. Mas ele analisa cerca de mais de 500 páginas, por exemplo, de PDF, com uma precisão de 87%. É, assim, uma precisão fantástica. E o GPT, ele também faz, só que a precisão dele é de um pouco mais de 50%. Então, se eu trabalho, tá? Eu vou colocar como empresário e eu vou colocar uma pessoa analista de uma empresa, tá? Então, eu estou colocando tanto o empreendedor, empresário aqui, tá? Quanto o analista de uma empresa que trabalha dentro dessa empresa. Ele precisa saber disso. Ele precisa ter o discernimento de quando o chefe dele dá uma análise para ele lá de 500 páginas. E parece que para nós aqui é muita coisa, gente, mas a depender da empresa, não é, tá? A depender da empresa, 200, 300 páginas para que seja feita uma análise é uma coisa assim, ó, super normal, tá bom? Então, um ponto importante em cima disso, aonde eu vou colocar? Qual IA vai trazer o resultado mais acurado, o melhor resultado para que eu tenha as informações para tomar uma ação? Qual é a melhor análise para que eu tome as melhores decisões? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a inteligência artificial ela precisa causar na gente. E é isso aí, exatamente por causa disso que eu estou dando essas informações para você. Então, o Cloud ele vai ser melhor numa redação, ele vai ser melhor na copy, ele vai ser melhor na revisão de textos, ele vai ser melhor de organizar uma estrutura de projetos, ele vai ser melhor. E por que ele é melhor? Porque é um negócio que a gente chama de estudo de benchmark, tá? E quando eles lançam um modelo, eles fizeram um teste com esse modelo. E neste teste foi constatado em milésimos para mais, milésimos para menos, da melhoria daquele modelo. Então é sempre que alguém lança um modelo, ele sempre vai ser melhor um do que o outro, basicamente, tá? E depois eu posso postar aí, se alguém tiver
algumas dúvidas, né? Se alguém mais tiver dúvidas sobre isso, eu posso trazer. Não o suficiente, além do Cloud, ele tem o chat, né? Então, o chat é onde a gente escreve ali o que nós queremos, tá bom? Não somente isso, o Cloud ele tem o Cowork. Então, existe o Cloud Chat, igual o Chat GPT, tá bom? Existe o Cloud Cowork e existe o Cloud Code, que no caso do GPT é o Codex. O Codex, ele é a parte de códigos do Chat GPT. O Cloud Code é a parte de códigos do Cloud. Fechado? Quanto a isso, tranquilo? Oi? Exatamente, isso mesmo, tá? Tanto o Cowork você até consegue utilizar ele no browser, né? Tipo, na internet, assim, mas é melhor, com certeza, que ele esteja na máquina, tá? Agora, o Code não, nem o Codex, né, da OpenAI, não somente o Cloud Code mesmo, todos eles são realmente dentro da máquina. E aí, um jogo diferente, tá? Por quê? Porque, gente, a gente tem que começar, como dizia a minha avó, do começo, tá? Se a gente precisa entender ali algumas linhas, e antes de ir para o Cloud Code, com certeza a gente precisa passar no mínimo ali pelo Cowork. Porque já no Cowork a gente já vê assim uma diferença absurda, tá? Absurda. A gente consegue automatizar tarefas. Então, exemplo, eu estou vendo aqui, o William está online, e eu vou usar o seu exemplo, tá, Will? O William, ele tem uma empresa de envidraçamento de sacada lá em Caxias. E nós estamos começando a implementar a IA. O que nós fizemos primeiro? A gente organiza a casa, esse é o meu lema, né? Então, primeiro a gente organiza a casa, identifica ali algumas coisas, precisamos trabalhar alguns KPIs, a gente trabalha uma equipe orientada a dados, orientada a resultados. Show! Feito isso, iniciamos o processo com inteligência artificial. Então, o próximo passo é colocar o quê? Exemplo. Eu quero que a IA leia todos os dias o e-mail do William. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu quero que ela leia todos os e-mails, eu quero que ela haga um resumo, e eu ainda quero que todos os e-mails do William que precisarão ser respondidos vá direto para a caixa de rascunho dele com a resposta que a IA, né, através da orientação, ele poderia dar. Então, exemplo. Chegou um e-mail para o William solicitando um orçamento. Então, eu colocarei nas instruções que esse e-mail para o William, que chegou com esse orçamento, ela precisa responder: obrigada, fulano de tal. Seu orçamento será encaminhado para nossa equipe, nosso time comercial, segue o nosso vídeo, segue o nosso site, enfim, segue algum item para que essa pessoa ela possa ter ali o nosso material. E aí, enfim, eu consigo formatar, eu consigo deixar pré-formatado o e-mail para que ele simplesmente leia, veja se está tudo certinho e encaminhe. Então, eu já consigo fazer isso dentro do Cloud Cowork, tá? Dentro do Cloud Code, então, nem se fale. Aí, como eu disse, já é outra brincadeira, tá? Um ponto importante disso, e que nós iremos tratar dentro da escola, Camila, nós vamos ensinar os nossos alunos como eles podem fazer essa configuração, tá? A gente vai explicar isso daí para eles. Porque, ainda que eles não tenham a ferramenta, muito possivelmente, a empresa que ele trabalha pode colocar essa ferramenta para ele trabalhar. Então, ele precisa ter esse conhecimento dessa ferramenta, tá? Eu não tenho ideia. Nós podemos até mesmo lançar um curso específico para programadores que querem fazer artes, vídeos, tá? Dá para a gente trabalhar com isso. Portanto, porém, esse não é o intuito deste primeiro workshop na semana que vem. Já falta uma semana só, hein, Camila? 20, sábado que vem. Sábado que vem estaremos aí presencial no Centro Educacional Profissional, né? Aí do Butantã, fazendo todo esse trabalho com os alunos, com os empresários aí do bairro, viu? Então, se você ainda não se inscreveu também, inscrevam-se, são apenas 20 vagas, e eu já sei que está acabando, hein? Já sei disso já, hein? Boa. Então, o Cloud, ele tem o Cloud Chat, né, novamente, o Cloud Cowork, e ele tem o Cloud Coach, tá? Outro,
Perplexity. Gente, Perplexity, aqui fica uma mega dica para você que está ouvindo, tá? Se você é estudante e se você tem uma conta Vivo, basta você logar com o mesmo e-mail da sua conta Vivo no Perplexity, que você tem 1 ano de Perplexity Pro absolutamente de graça. Uma mega dica, hein? Gente, para que serve o Perplexity? O que o Perplexity ele é bom? Ele é excelente em busca de pesquisas com referências confiáveis. Lê, mas o GPT e o Claude não é bom para isso? Eles fazem isso também. Você entende, gente? O fato não é o que faz ou deixa de fazer. O fato é quem faz melhor a atividade que você precisa que ele faça. Deu para entender essa jogadinha? Tá? Isso sim faz a diferença quando você for trabalhar com a IA, quando você for pedir alguma coisa para a IA. Então, aonde eu vou para ter melhores referências? Essa é a ideia. Essa é a pergunta correta. Então, quando eu preciso de um arquivo específico de Harvard, eu preciso de algum estudo específico, eu preciso de algum dado, eu preciso ter certeza das atualidades que elas estão chegando, eu preciso resumir vários sites de uma vez, eu consigo fazer dentro do Perplexity. Então, nós iremos olhar para o Perplexity também, tá? Ele é um buscador que responde muito bem com fontes. Certa vez eu fiz uma busca no Perplexity e ele me trouxe 154 fontes. Gente, eu vou falar para Maria Joana, que acabou de entrar ali, para o Leonardo, para a Mari também, que eu acabei de ver ali que ela entrou. Tá, me fala uma coisa. Quantas horas seriam necessárias para você buscar em 154 fontes diferentes um assunto? Ou seja, você colocaria lá a pergunta dentro do Google, porque antes nós normalmente fazíamos isso, e aí vinha ali as 400 páginas do Google, e a gente... Quantos de nós já passamos da 5ª página de pesquisa do Google, entendeu? Agora, imagina só, você... Will, eu estou gravando e eu vou subir no canal do YouTube logo depois que eu finalizar a live. Eu já subo lá. É questão de meia hora, só o tempo de eu formatar, e aí eu já subo lá no YouTube já, tá? Que lá no YouTube tem a apresentação lá. Boa. Então, assim, ó, quantas vezes nós passamos da 5ª página do Google? Gente, sinceramente, eu mesmo, raríssimas vezes. Nós ficamos ali na 1ª e 2ª página do Google anteriormente. De nada, Will. Normalmente nós ficamos na 1ª e 2ª página do Google. Nós estamos falando de uma IA que ela pesquisa 154, 200, enfim, tá? Olha só isso. Para quê? Para que você possa ter uma resposta direta, possa mostrar de onde que ela tirou aquela informação e, obviamente, para que você tenha esse respaldo aí mais do que completo, tá? Então, hoje, o Perplexity, ele é o buscador principal dentro de todas as IAs, tá? E, de novo, ChatGPT, ele também faz busca. O Claude, ele também faz busca. Só que ele é especializado. Fechado? Deu para entender essa diferença? Todo tipo de busca. Só que pensa que ele precisa ser mais assim, principalmente para a área educacional. Para a área educacional é o melhor para que você possa utilizar. Mas ele também vai fazer uma busca, sabe para quê? Você tem que comprar um videogame, tá bom? Quer comprar um videogame. E aí você pode colocar lá, me traga, entendeu? Faça uma busca na internet do melhor valor do videogame, sei lá, eu nem faço ideia de videogame, gente, mas sei lá, PlayStation 5, 6, 7, 8, não sei nem que número que tá, me traga o site, tá? Então ele vai buscar, ele vai ver qual é o melhor lugar para fazer essa busca. Deixa eu até colocar aqui, Perplexity AI. Então, qual é o melhor, onde que tá o melhor valor desse videogame, tá? Deixa eu logar aqui, ó. E o Perplexity, ele ainda tem uma coisa muito interessante, tá?
que é o Comet, tá? O Comet, ele é o Chrome, sabe? O Google Chrome, o Edge que nós utilizamos hoje dentro da nossa máquina, né? A busca, né? Atende, Mari? Atende sim. Para a área jurídica, atende sim, tá? E para a área jurídica, eu vou ser sincera para você. Se eu precisasse escolher hoje, né? Lembra, eu sempre falo hoje, tá? Porque amanhã pode mudar. Mas se eu precisasse escolher hoje 2 ferramentas de IA para a área jurídica, seria o Perplexity e o Claude, tá? Ambas, assim, ó, seriam tipo assim, ó, o game change da área jurídica. Eu sei que você é advogada. Gente, eu tenho uma amiga advogada, meu Deus, eu já posso matar alguém. Não, Deus me livre e guarde. Tô brincando, tô brincando. Então, assim, ó, para a área jurídica, com certeza, tá, Má? O Perplexity, por quê? Porque ele consegue. Eu tô fazendo consultoria, tô dando consultoria para uma pessoa de contabilidade. E ele quer lançar a mentoria dele, enfim. E tá em alta, né, esse ano aí, o negócio do. Ai, como que é o nome mesmo? Do tributário lá, da reforma tributária, tá? Gente, ele baixou aqui, ele tem a conta Vivo, ele colocou lá o e-mail dele e ele está fazendo absolutamente todas as pesquisas dele exatamente dentro do Perplexity. Porque lá ele consegue. Deixa eu só conectar um negocinho aqui. Por quê? Porque lá ele consegue essa exatidão da fonte. Então, ele precisa de um documento que tinha lançado, acho que foi essa semana, enfim, semana passada, sobre a reforma tributária. Então, é um documento lá, sei lá, quantas mil páginas. Então, é exatamente isso, tá, Mari? Ele pegou, ele pesquisou dentro do Perplexity e ele jogou lá dentro do Cloud, entendeu? Para fazer análise, para montar aí todo o trajeto dele. Então, com certeza, essas duas, tá? Bom, eu entrei aqui dentro do Perplexity, vou mostrar aqui para quem depois for assistir pelo YouTube. E aí, ó, PlayStation 5, ó, vou colocar aqui, ó. Onde está o melhor valor e me traga em um ranking. Por quê? Porque eu quero saber qual o melhor ranking ali. Outro ponto importante aqui que eu quero, me traga o site e as melhores. E a melhor data de entrega. E a melhor data de entrega. Olha só, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente, obviamente, o que eu estou pedindo, mas ele já buscou aqui, ó, até onde eu enxerguei 8 fontes. 8 fontes. A gente está falando de menos de 15 segundos. Ele já buscou em 8 fontes. Ele acabou de me dar aqui o valor, ó. 2.577 à vista, usando o cupom 300, ou seja, ele não só buscou o melhor site, mas ele já pegou o cupom para eu utilizar para me dar esse melhor valor. Olha só isso. Deu para entender? Tá? Então tá lá no Mercado Livre, PS5 digital, entrega rápida de 2 a 4 dias, então é a melhor entrega, tá? Eu diminuir aqui, ó, melhor entrega na Amazon. Tá 2.689, porém, aí, com o cupom para aplicar também, de 3 a 5 dias. Então, ele ranqueou o melhor valor, a melhor entrega, utilizando o cupom. Enfim, e ele trouxe aqui, ó, 8 sites já com o valor, com a entrega, enfim, tudo conforme eu prometi. Só que, veja, eu coloquei um prompt, gente, para lá de simples, porque eu estou buscando um produto. Agora, imagina, vamos lá, vou colocar reforma tributária, tá? Como uma pesquisa reforma tributária. Você entende que se eu for pesquisar sobre reforma tributária, eu preciso de um prompt, o meu pedido, ele precisa ser melhor. E aí, para isso, existem algumas outras facilidades. Nós vamos falar isso na aula de terça-feira, nós teremos uma aula específica para falar sobre isso, tá bom? Bom, próximo. Depois do Perplexity, Gama com 2 N's. Gente, Gama, e para quem está aqui, quem vai ver depois, né, no nosso YouTube, o Gama, eu vou colocar ele aqui na tela. Vamos lá.
Quem precisa montar aí uma apresentação de algum tema? Me fala que quem está ao vivo aqui. Quem interagiu aqui foi o William, a Mari. Quem está online? Tem 4 pessoas online aqui que eu estou vendo. 5 pessoas online aqui, ó. Fala um tema, Marcelo, você, meu amigo. Você não vale que eu já fiz com você, hein, Marcelão? Tô brincando. Mas vamos lá, me fala, Mari, se você estiver online aí, doutora, fala um tema que você precisa desenvolver aí para alguma apresentação, para algum treinamento que você vai dar. Enfim, me fala algum tema. Tá bem, meu amigo? Me fala um tema. Alguém me fala algum tema aí. Depois eu coloco aqui dentro do Insta e depois você pode buscar ele aqui dentro do YouTube também. Cá, vamos ver aí. Tem alguém que você conhece, Cá, que entrou aí da escola? Você precisa fazer um trabalho na faculdade. Não pode ser. Amém, Marcelo. Em breve, Marcelo, faremos a nossa live, hein, Marcelão? Em breve, viu? Cá, que trabalho da faculdade que você precisa fazer? Liderança. Boa. Liderança, vou colocar aqui, ó. É um treinamento ou é... O que é, Cá? Uma apresentação sobre liderança onde? Aham, tá vendo como a gente tem... Ó, vamos ser bem específicos, né? Ou procurar o máximo possível. Liderança onde? No trabalho, liderança dos pais, que tipo de liderança? Exponencial? Eu vou colocar no ambiente de trabalho, tá bom? No ambiente de trabalho. Gente, para quem tá aqui no YouTube, tá vendo que eu só escrevi assim, ó. Apresentação sobre liderança exponencial no ambiente de trabalho. E aí aqui tem 10 cartões, 12 cartões são a quantidade de cards assim que eu quero, tá? A quantidade de dobras. E eu vou colocar que eu quero essa apresentação em uma página da web, tá? Lembrando, é Gama com 2 M's. Cá, se você puder escrever aí para mim, www.gama.app, tá? E Gama com 2 M's. Pode escrever e deixar fixo aí. Para você que está vendo aqui dentro do YouTube, ele já formatou exatamente tudo que vai ter dentro dos cards. Então, olha só. Liderança exponencial, navegando o futuro do trabalho. O mundo em aceleração constante. O que é liderança exponencial? Os 4 pilares da liderança exponencial, que é o futurista, o inovador, o tecnológico e o humanitário. O pilar futurista, ele trata cada um dos pilares, benefícios da liderança e desenvolva a sua liderança. Veja, ele já criou, com aquela frase, ele já criou todos esses tópicos, todos esses temas, tudo, tá? E aí agora eu vou apertar aqui para, enfim, gerar essa apresentação. E já eu te mostro como ficou, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês hoje com o Gama, tá? O Gama, ele é excelente em apresentações, ele é excelente em documentos, em páginas, em sites. A gente pode montar um site completo dentro do Gama, tá? Uma apresentação para lá não só uma apresentação bem feita, mas infográfico. A gente consegue colocar botões de clique, a gente consegue colocar tabela, Google Forms, a gente consegue colocar ali dentro. Gente, para a gente dar um treinamento, uma aula assim, ó, só de Gama, de 10 horas, tranquilamente, de tanta coisa que a gente tem dentro do Gama, tá? Para vocês terem ideia. Outra coisa que a gente consegue fazer dentro do Gama também, a gente consegue colocar o domínio do nosso site dentro do Gama. Então, eu vou criar um site, tá? E aí, eu mando para você o link, só que fica www.gama, tá? Só que nós conseguimos colocar o www.camila.com.br. Então, você colocar o domínio, comprar um domínio e colocar ele ali dentro do Gama para que eu possa utilizar ele realmente como meu site, tá? Isso daí dá para ser feito. Fechou? Então, quantas funcionalidades a gente consegue fazer aqui dentro do Gama, tá? Isso aqui a gente pode usar para tudo. É uma apresentação bonita, é uma apresentação que dá para você trabalhar ali diversos modelos. Esse, por acaso, que vocês estão vendo aqui dentro do YouTube, ele é um modelo que eu criei para as apresentações da Zenith, né, que é a minha empresa, e ele já sai com
todo o meu tom, toda a minha escrita, todas as minhas cores, eu já tenho isso personalizado, é um modelo personalizado dentro do Gama da minha empresa, bom? Então, cria slides para trabalho, para faculdade, monta propostas. Detalhe, eu já consigo conectar o Cloud com o Gama para fazer apresentações. Tá? A gente já consegue fazer isso. E aí, obviamente, transforma ideias rápidas, né, em um visual muito mais prático. A nossa próxima ferramenta é uma das minhas queridinhas. É o Notebook LM. Tá? Ele é uma ferramenta do Google, ele funciona como caderno. Tá? O que é um caderno? Então, eu consigo, por exemplo, colocar diversas fontes dentro de um único notebook para que eu possa avaliar, para que eu possa buscar resumos, para que eu possa buscar informações somente dentro daquelas fontes. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro do Notebook LN, eu consigo colocar 5, 10, 15, 20 PDFs, eu consigo colocar um link do YouTube, eu consigo adicionar na versão paga, eu consigo adicionar até 300 fontes para que eu possa trabalhar ali dentro. E é, assim, surreal. Se eu continuar nesse mesmo viés, tá? Da liderança exponencial, eu vou colocar aqui dentro do YouTube. Gente, depois você assista, nem que seja esses pedacinhos aqui do YouTube, para você ver como que a gente monta isso aqui, tá? Olha só, tô pesquisando aqui, ó, sobre liderança exponencial. E aqui eu peço para ele buscar fontes na internet, tá? Que falem sobre liderança exponencial. E aí, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aqui 10 fontes, por exemplo, eu acredito que normalmente ele traz aqui de 10 em 10 fontes falando sobre a liderança exponencial. Ele acabou de puxar aqui as 10 fontes, então aqui tem, ó, teve um evento de RH que falou sobre os principais eventos para participar e fala aqui sobre liderança exponencial. Guia da transformação exponencial, inteligência artificial e como os CEOs podem fazem já. Liderança exponencial, conheça o futuro da gestão de pessoas. Ou seja, ele buscou sites que falam exatamente nesse tema e ele trouxe aqui para mim, para que eu possa averiguar. Logo depois disso, um campo que a gente chama de conversas. E, cara, como que isso aqui funciona? Tudo que você perguntar dentro desse chat, ele vai falar com base nas fontes que você deu para ele. Entendeu? E aí, o melhor de tudo, gente, o melhor de tudo é a parte do estúdio. Por quê? Porque dentro do estúdio a gente pode buscar resumos em áudio, nós podemos fazer apresentação de slides, resumo em vídeo, nós conseguimos criar, assim, ó, diversas fontes para que a gente possa estudar sobre este mesmo assunto. Isso aqui, assim, ó, faz toda a diferença. Você que está aqui já olhando no YouTube, tá vendo? Tá tudo sendo gerado aqui, assim, ó, para que possa facilitar. E todos esses materiais, depois eu vou colocar lá dentro do nosso site, tá, cá? Todos eles vão ficar lá dentro, tá? Então, o nosso Gama já está todo pronto. Fantástico, tá lindo. Ou seja, eu tenho aqui uma apresentação feita em segundos, eu não posso nem te dizer em muitos minutos, porque foi aqui exatamente, foi coisa de 1 minuto aqui, ó, liderança exponencial navegando o futuro de trabalho. Achei ótimo o tema, até para a gente dar como palestra, tá? O mundo em aceleração constante, e tem fotos, tem aqui as divisões, tem o futurista, o inovador, o tecnológico e o humanitário, e todos eles muito bem formatados, divididos. Gente, eu era a pessoa que adorava fazer PowerPoint na vida. Eu adorava. Eu era a pessoa... Ah, é? Não, olha, para você ver. Eu sempre gostei, sempre gostei. E eu fiquei com raiva quando eu descobri que a IA fazia isso. E sinceramente,
Ela fazia melhor que eu e muito mais rápido. Essa é a verdade, né? Mas ok, eu acredito que a gente precisa, né, ter essa mudança, a gente precisa nos dar essa. A gente precisa nos permitir, essa que eu acho que é a palavra, sabe? A gente precisa nos permitir a isso. E aí, aqui dentro do notebook LM, então, depois eu mostro como ficou o Gama. Dentro do notebook LM, aqui, eu já vejo, já montei aqui, um mapa mental sobre a liderança exponencial. Já está pronto o mapa mental. Falando sobre contexto, perfil do líder exponencial, mindset, habilidades, gestão, transformação, contraste. Gente, quanto tempo nós demoraríamos para fazer um mapa mental sobre isso? Então, veja, a inteligência artificial é para que você ganhe esse tempo. É exatamente isso que você precisa pensar. E as outras coisas estão sendo geradas aqui, tá? Vídeo, apresentação e resumo em áudio. Então, hoje, o Notebook LN, ele serve para você estudar. Então, se você falar para mim assim, Lê, mas não dá para estudar dentro do GPT? Dá para estudar. Lá dentro do GPT, lá dentro do Cloud, tem um modelo para você estudar. Mas, se eu comparar, não existe nada melhor do que o Notebook LM para que você possa estudar determinado assunto. Não tem, tá? Eu consigo fazer, como eu disse para vocês, os resumos, os mapas, eu consigo tirar dúvidas sem sair daquela matéria. Então, uma das coisas que eu penso em fazer para a pessoa que eu faço consultoria sobre a contabilidade é montar um caderno, né, um notebook, montar ali um caderno para ele falando apenas de reforma tributária. Entende? Então, isso vai fazer com que ele tire todas as dúvidas, ele faça todas as perguntas em um único lugar, mostrando isso, sabe? Ele não vai precisar ficar saindo, não. Tudo que ele tiver de informações, ele coloca dentro desse caderno, dentro desse notebook. E isso vai fazer com que ele consiga tirar cada vez mais dúvidas ali dentro. Fechou? Então, notebook. Você consegue subir seus PDFs, anotações, e ele vai te responder, vai te gerar um resumo em si de um único assunto. Ele faz podcast. Ele faz podcast. Ele faz podcast. Eu entendi. Assim, cara, hoje você precisa pensar que, assim, muitos falam, os nossos jovens com a IA, eles vão ficar mais burros, né? Eles vão ficar burros. A pessoa não vai aprender a fazer nada, né? Eu discordo disso. Na verdade, quem tem a tendência de ser malandro, ele vai continuar sendo malandro de qualquer jeito. Essa é a verdade. E é lógico que com a inteligência artificial, as coisas elas só ficaram mais fáceis para fazer. Isso eu concordo plenamente. Mas eu vou falar para ti. Não, tranquilamente, ó. Eu, Leilane, leio muito mais hoje com a inteligência artificial do que antes. Por quê? A IA, ela primeiro, ela nunca te dá uma resposta curta, a não ser que você peça literalmente uma resposta curta. As respostas dela são sempre assim, ó, gigantes, sabe? Então, assim, você tem que ler. Então, a pessoa que faz uma pergunta, copia tudo aqui, cola em um documento de entrega, desculpa, a única coisa que está mudando é que ela faria isso com um amiguinho e ela está fazendo isso com a IA hoje. Essa é a verdade, entendeu? Então, assim, mas para quem realmente quer estudar, para quem não quer ficar para trás, para quem quer melhorar, aí eu vou dizer para você que com certeza ela vai sobressair assim tranquilamente à frente de muitas pessoas. Então, em resumo, os espertos eles continuarão sendo espertos, né? Só aumentou, na verdade, a possibilidade deles serem espertos. Essa é a verdade, tá? Agora, quem é realmente, né? Quem busca, quem quer aprender, eu sou meio suspeito porque eu amo, sinceramente, eu amo estudar. Então, para mim, isso não é nenhuma dificuldade. Mas, não, mas eu acho que você pode mudar essa palavra. Fala para mim essa palavra aqui, ó, amplificada. Pronto, é isso. A IA, ela vai te trazer amplitude de conhecimento,
amplitude de visão, amplitude de opções. Então, a IA, ela vai trazer para você algo que você demoraria para encontrar, talvez, nos livros, no material didático. Eu acredito que... Eu não acho que você tenha que deixar de ver os livros. Não é isso, tá? Ao contrário, eu acredito que ela vai amplificar. Então, enquanto algumas pessoas estão vendo pouco ou quase nada dos livros, você, além de ver o material didático, você ainda pesquisa na internet, você ainda pesquisa na IA e você tem uma amplitude em cima disso. Então, é por isso que até mesmo o nome do nosso evento, do nosso curso, é o profissional amplificado. Deu para entender? É você ter uma amplificação de tudo que você já faz. E é exatamente isso que eu vejo com a IA. Hoje, quando nós vamos contratar um profissional, eu contrato um profissional que ele sabe ou que ele não sabe de inteligência artificial. Tanto faz. Tanto faz. Hoje em dia, para algumas profissões, tanto faz. Mas, para 50%, 60%, o profissional que ele já tem uma ideia, um curso, um treinamento de inteligência artificial, ele já é mais bem quisto. Por quê? É sinônimo, presta atenção nisso, hein? É sinônimo de rapidez, é sinônimo de melhor, de agilidade. Olha só isso. É sinônimo de de atualização. Entende? Então, a partir do momento que você consegue trazer esse profissional, você consegue trazer esse profissional aumentado, aí sim você tem uma entrega muito melhor. E, de novo, não trata-se, de verdade, não trata-se, na minha visão, de você ficar, né, não gosto muito dessa palavra, né, mas mais inteligente ou menos inteligente, né? Enfim, não trata-se disso. Mas sim você ser um profissional aumentado. O finalzinho que eu não entendi, sim, para você estudar. Isso mesmo. Para estudo, o melhor, com certeza, é um LM, Notebook LM. Eu posso deixar o link depois, tá? Nossa, ó, ele já trouxe aqui, ó, ele já trouxe os slides com o profissional, com a liderança exponencial. Nossa, depois eu vou te mostrar, ficou maravilhoso. Você que tá vendo aqui, ó, nossa, ficou maravilhoso. Olha só, e aí eu te pergunto, você entende que isso daqui só vai contribuir para o seu crescimento? Entendeu? É a amplificação do seu conhecimento. Essa é a verdade. É como se você pegasse... como que eu posso dizer? Ah, legal. É como se você pegasse tudo que você já faz, mas você plugou ali, ó, muito mais condições, mais receita, mais informações, mais fontes, para que você tenha mais domínio, mais controle. Olha só isso. É isso. É isso. Entendeu? É exatamente isso. Você pega esse PDF, coloca ali dentro, e desse PDF você consegue criar áudio, vídeo, mapa mental. Só que ele fará isso somente em cima deste PDF. Então, somente em cima da fonte que você der, ele vai criar todo o restante, entendeu? Ó, não sei se você vai conseguir ouvir. Caso de trabalho atual, rodar um aplicativo de inteligência artificial de última, não tá um disquete. O sistema simplesmente Trava na hora, não tem jeito. a tela congela, a máquina faz aquele barulho exaustivo de quem está processando algo pesado demais, sabe? E no fim das contas, a operação inteira entra em colapso. É verdade. É uma incompatibilidade fundamental de hardware e software que a gente está vendo acontecer em tempo real nas maiores corporações do mundo. E esse travamento generalizado da velha gestão é justamente o ponto de partida do nosso mergulho de hoje. Nós estamos analisando um conjunto bem interessante de relatórios, por causa do futurismo, e também as análises da especialista Jaqueline Weigel. Sim, muito rico e objetivo de... Ele fez aqui, ó, 21 minutos de resumo de áudio, de 10 fontes falando sobre liderança exponencial. É isso,
tá? Então, assim, ó, o que que é importante para você é você saber quais as ferramentas que você tem e como você pode utilizar elas no seu dia a dia, de acordo com a atividade que você for fazer, tá? Foi essa parte? Foi bom? Legal. Próximo, para nós finalizarmos as nossas ferramentas. Então, seja a 7ª ferramenta, tá? Google AI Studio. Google AI Studio. Então, vou recapitular. Nós falamos do ChatGPT, foi a primeira, Cloud, Perplexity, Gamma, Notebook LM e agora o Google AI Studio. Fechou? Bora. O que o Google AI Studio faz? Ele é um excelente ambiente de teste, tá? E para que ele é um excelente de teste? Você consegue fazer apps ali dentro, você consegue fazer alguns apps, você consegue fazer alguns front-end muito bons para que você possa testar. Você consegue criar bons prompts, você consegue criar protótipos ali dentro, né? Então, os nossos alunos aí do centro educacional, nós vamos fazer, o aluno ele sairá daí de dentro com um aplicativo criado, tá? Ele vai sair com um aplicativo criado. Lê, mas não precisa de contratar a ferramenta para fazer isso? Não. A gente tem as versões gratuitas. É óbvio que se você for desenvolver isso, se você for, né, trabalhar nessa carreira, com toda certeza que você contrate algumas ferramentas, tá? Mas para que você possa conhecer todas essas ferramentas que eu disse para você, elas têm a versão gratuita, ou seja, você não precisa se preocupar com isso. Então, o que o Google AI Studio faz? Ele é um laboratório de inteligência artificial do Google e ele é literalmente grátis. Ele tem cerca de 1 milhão de tokens que a gente pode utilizar ali dentro dele. Então, ele tem muita coisa ali que dá para fazer ali dentro, mas eu posso trazer o Google AI Studio como realmente esse protótipo, sabe? Ele, por exemplo, ó, me fala uma coisa, me fala um aplicativo que você usa, Camila, ou alguém que está aqui na live, me fala algum aplicativo que utiliza. Me dá um exemplo aí de aplicativo. Por exemplo, um aplicativo de finanças, tá bom? É um aplicativo de finanças, de despesas. Se eu falar para você que você consegue fazer o seu aplicativo de despesa e não pagar mais mensalidade para esse aplicativo de despesa. E é exatamente isso. Dentro do Google AI Studio, através de um bom prompt, a gente consegue criar aplicativos ali dentro, entendeu? Então, eu consigo criar um aplicativo um aplicativo de monitoramento de professores, tá? Então, um aplicativo para que o professor possa, sei lá, escanear um QR Code na hora que ele entra dentro da sala, escanear um QR Code na hora que ele sai de dentro da sala. Então, olha só, tudo que eu puder. Isso, exatamente. O aluno, por exemplo, entendeu? Ele deu o check-in aqui, ó, que entrou na sala. E aí imagina só que o pai ou a mãe vai receber uma mensagem no WhatsApp falando que o aluno deu entrada naquele momento dentro da sala. Deu para entender? Então, veja como você consegue começar a criar coisas com o Google AI Studio e outras, tá, gente? Essa aqui é uma ferramenta, mas existem, nossa, milhares, literalmente, de outras. Portanto, que uma coisa importante é todas as pessoas que se cadastrem que irão participar, né, do nosso evento aí no sábado que vem, é importante que a gente saiba com o que elas trabalham, o que elas fazem e qual o objetivo delas com esse curso, tá? Por que eu coloco para você isso? Ô, quem entrou? Reginelma, minha amiga. Tudo bem, minha linda? Nós servimos aí nesses últimos 3 dias. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Ó, então vamos lá. Por que isso daí é importante, Cá? Para que a gente possa até orientar muito bem a turma, tá? Para criar esse aplicativo. Então, imagina só, numa consulta. Imagina uma consulta, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, a pessoa, um coach, enfim, tá? A pessoa, ela escaneia um QR Code porque ela vai iniciar aquela sessão, né? Aquela consulta, enfim, né? Então, assim, olha que bênção
você realmente conseguir desenvolver esse tipo de protótipos, essas ferramentas, né? A gente consegue muito comparar respostas também. Às vezes, se eu preciso fazer algum tipo de contagem muito boa, sabe? De análise, desculpa, de pesquisa, eu crio um prompt, eu abro assim, ó, várias LLMs, várias IAs, e eu coloco o mesmo prompt em todas elas. Todas elas dão diferenças. E aí eu copio todas as respostas, coloco dentro de todas elas novamente, peço para elas refazerem. Porque tudo isso faz com que elas mesmas se melhorem, sabe? Melhorem em si. Então isso é um ponto assim, ó, muito importante, saber como trabalhar com cada uma dessas IAs, tá? E, por último, produtividade e estudos, tá? Pequenas adições que multiplicam o efeito das 7 ferramentas do seu dia a dia. O que é isso? Áudios e resumos, a organização, a combinação de ferramentas. Então, como eu expliquei ali para a Mariana, que é advogada, a combinação do Perplexity com o Cloud, meu Deus do céu, é assim, gigante. A pesquisa, o ChatGPT, trabalhar o Gemini com os slides, enfim. Ou seja, você ter uma combinação, a partir do momento que você faz uma combinação de ferramentas, você consegue melhorar, assim, ó, exponencialmente a sua produtividade, os seus estudos e, consequentemente, o que você entrega dentro do seu trabalho, né? Ou para você mesmo ali dentro da sua empresa. Fechado? Então, essas aí foram as 7 ferramentas, trabalhar esse método muito bem firmado, tá? Que é você saber o que você precisa e para onde que você vai utilizar, tá? Quero que você me diga aí se você tem alguma dúvida, cá. Me fala como é que foi, o que você achou. Que bom, que bom. Cada um tem a sua especialidade, cara. É isso mesmo. Cada um tem a sua especialidade. Então, assim, ó, se você precisar escolher por pagar uma única IA, eu, sinceramente, eu acho que é melhor, lógico, o ChatGPT, sabe? Porque ele vai ser um genérico muito bom. Mas se você precisar pagar por uma única IA e você for, por exemplo, um advogado, aí já seria, para mim, já seria o Cloud, com certeza. Entendeu? Então, são essas nuances do que você é, né? Quem você é, para que você precisa, né? E a finalidade de tudo isso. Pronto. Você respondeu basicamente essas perguntas, você sabe qual inteligência artificial usar para quê? Para que você tenha um maior ganho de produtividade e uma menor redução de custos. E se você precisa melhorar, expandir, nós estaremos, não sei em que momento que você possa ver esse vídeo aqui dentro do nosso canal do YouTube, mas diversos cursos profissionalizantes com o Centro Educacional, o Centro Profissional de Educação lá do Butantã. Vou deixar o contato deles aqui embaixo também. Nós faremos isso aí, ó, de forma constante. Eu não vou dizer, acho que todo final de semana, mas pelo menos umas 2 vezes por mês nós estaremos levando conteúdo de inteligência artificial para profissionalizar alunos, professores, empresários, empreendedores, precisam deste letramento digital. Essa é a palavra, gente. Nós precisamos trabalhar esse letramento digital dentro da nossa empresa, nós precisamos nos profissionalizar para que a gente não fique para trás. Então, vou deixar aqui os dados todos abaixo, para que a gente consiga aí melhorar cada vez mais. E a nossa próxima live será terça-feira, às 19 horas da noite. Tá? Como virar um profissional aumentado por IA. Olha só o tema da live, Camila. Exatamente o que a gente começou aqui a falar. Então, como se tornar um profissional aumentado por IA. Fechado? E o nosso workshop presencial será no sábado, dia 20, exatamente lá no Butantã. Mas... Que bom, gente. Mais uma vez, obrigado, Cá. Deus abençoe. Um ótimo dia para você, ótimo dia para o pessoal que está aí também, que eu sei que eles estão dando aula, né? Deus abençoe. E eu espero muito aí que estaremos juntos no próximo sábado presencialmente. E tem live terça e sexta-feira, hein?
Tem 2 ainda pela frente, tá bom? Deus abençoe. Beijo.